Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Daniel Freitas Pereira e nesta oportunidade eu quero ler com vocês a lição de número 7 do dia 19 de maio de 2024, o perigo da murmuração. Vai ser uma lição rica e poderosa da parte de Deus, lição essa comentada pelo pastor doutorando em teologia, pastor Osiel Gomes. E a lição de número 7 do dia 19 de maio de 2024 vai falar sobre o perigo da murmuração. O texto áureo: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então, a murmuração, ela tem sobre a vida do crente um perigo muito grande. Ela nos afasta da presença de Deus, nos levando à rebelião, nos levando ao discernimento de que a obra de Deus ela não vai prosperar em meio à murmuração. Os murmuradores, eles trazem prejuízo para a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 7, e da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos 10 e 11. Êxodo 16: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Essa então foi a leitura bíblica em classe da lição 7 e a introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo
fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Tudo que vier à mão, faça-se conforme as suas forças. Tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos para fazermos, nós temos que fazer de acordo com aquilo que Ele nos capacitou e nos levantou para fazer. O que não devemos é murmurar, porque a murmuração, além de trazer divisão na igreja, além de trazer prejuízo para a igreja, a murmuração, ela vai nos impedir de ter um relacionamento puro e genuíno com o Senhor. Além disso, vai nos impedir de entrar nos céus. A murmuração, os murmuradores não herdarão o reino de Deus. A murmuração na Bíblia, o que é murmurar? As principais palavras para a murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, o verbo liim, resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo higaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego, o verbo gogiguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento de desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. O murmurador, ele murmura contra tudo e contra todos, contra a liderança, até contra o próprio Deus. O murmurador, ele murmura. Por isso que vai ser impossível o murmurador entrar nos céus, herdar o reino dos céus. O comportamento dos murmuradores, de acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas, dos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, como com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém no início. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Então nós precisamos termos cuidado, porque a murmuração, ela enfraquece a nossa saúde também física, nos traz angústia, depressão e ansiedade, além de prejuízo espiritual. Precisamos atentarmos para isso. Não murmureis, não murmurarmos. Se vermos alguém murmurando, precisamos dar conselho, conversar com ele. Não faça isso, porque a murmuração, ela traz prejuízo espiritual, ela traz prejuízo para a obra de Deus, mas ela também traz prejuízo para a própria pessoa. O crente murmurador, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração, considerar natural isso que a gente faz, a murmuração. Não podemos considerarmos normal, natural, murmurar e ter isso como nosso cotidiano. Isso é perigoso. Precisamos nos vencermos, clamarmos ao Senhor para que Ele nos livre da murmuração. Nesse sentido, então, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. O murmurador, ele passa a ser dominado pelo diabo e ele passa a ser usado pelo diabo para
destruir a igreja, para discernir dissensões, para dirimir, para trazer contendas, confusões na igreja. O murmurador ele passa a ser dominado pelo diabo, porque o diabo vai encontrar legalidade. A partir do momento que ele começa a murmurar, ele dá legalidade para o diabo usá-lo, para ele ir contra a igreja, contra todos e até contra o próprio Deus. Assim não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Murmurar significa resmungar e reclamar, e o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Precisamos orar para que Deus venha disseminar, venha dissipar do meio de nós, a murmuração e os murmuradores, porque os murmuradores traz prejuízo para a obra de Deus. Tópico 2, murmuração, impedimento da primeira geração, a terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, a uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração, logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Então, o murmurador, ele escolhe fazer o mal. O murmurador, ele pratica a murmuração porque ele já está próximo da incredulidade. A incredulidade já está permeando dentro do seu coração, de onde tem as saídas para a vida. A incredulidade já está batendo a porta do murmurador. Então ele já está a um passo da apostasia, de fazer as práticas erradas em conformidade à palavra de Deus. Aí já não se pode esperar mais paciência, já não pode mais esperar gratidão, ele já passa a desrespeitar a liderança e todos aqueles que estão à sua volta. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. É melhor quando nós chegarmos a Deus, nós irmos a Ele com humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Se nós colocarmos isso no nosso coração, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós não vamos ter lugar para murmuração na nossa vida. Nós vamos ser gratos a Ele, nós vamos chegarmos a Ele de maneira graciosa e amorosa, nós vamos termos domínio próprio, nós vamos ter o fruto do Espírito. Nós não vamos chegar queixosos a Ele, nós não vamos chegar murmurando a Ele, nós vamos chegar agradecendo a Ele, nós vamos chegar com gratidão, nós vamos chegarmos humilde, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor
que tudo que acontece na nossa vida é para a contribuição do bem daqueles que amam a Deus, é para a nossa própria salvação, é para o nosso próprio bem. Tudo aquilo que acontece na nossa vida vem da parte de Deus. Nós precisamos entender isso, porque Deus, Ele testa-nos. Ele não nos tenta, Ele testa-nos, Ele nos prova todos os dias para nos aprovar. Porque Ele ama os seus filhos e nós somos filhos. Nós precisamos tirarmos da nossa vida essa prática da murmuração, porque a prática da murmuração ela está nos afastando da presença de Deus. Porque é perigoso murmurar. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? A murmuração ela nos leva a ter um coração duro, nos leva a ter um coração gorduroso, nos leva a ter um coração espinhoso, aonde Deus não vai ter mais poder sobre o nosso coração. É a mesma coisa que nós dizemos: Senhor, nós não queremos o Senhor na nossa vida, nós não precisamos do Senhor na nossa vida. O murmurador, ele está falando isso. Aí o coração se torna um coração de pedra, um coração duro, um coração espinhoso, um coração gorduroso, um coração que não recebe a palavra de Deus, não recebe transformação, porque ele é murmurador, ele já deu lugar à murmuração, ele já deu lugar à incredulidade. E quem endureceu contra o Senhor e teve paz? Quem é duro, quem endurece contra o Senhor jamais terá paz, ele não vai dormir direito, ele não terá paz, ele vai ter só sofrimento, ele não vai ter paz de espírito, ele não vai ter alegria, ele não vai ter gozo na alma, porque ele é murmurador, ele não vai ter a presença de Deus. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. A murmuração ela faz com que nós esqueçamos de Deus, da obra de Deus e daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Tópico 3, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Os fins dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, versículo 29, 16, versículo 41, 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Os murmuradores não terão a promessa. Os murmuradores não verão a promessa. Os murmuradores não participarão da promessa. Os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Os murmuradores não entrarão no céu. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Número, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, versículo 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. O murmurador já está morto. O murmurador já faleceu espiritualmente. Logo, seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã.
O murmurador, ele anda ao lado do seu inimigo. Ele já não passa a ter controle das suas faculdades mentais. É o inimigo que controla a sua vida. A saída para a vida do seu coração já está sendo controlada pelo inimigo. O murmurador, ele é controlado, ele é direcionado pelo inimigo para o mal. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Isso é que o murmurador causa dentro da igreja, um estrago enorme, divisões ministeriais, rebeldias espirituais, contendas comunitárias e desânimo espiritual. O murmurador sai fazendo um estrago enorme dentro da igreja. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias, portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba traindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial, acaba parando no meio do caminho. Isso é uma consequência. O murmurador, ele já começa também a atrair outros pecados, a idolatria, a rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus, e ele acaba parando no meio do caminho. Então fuja dos murmuradores. Se tem murmurador perto de você, ore a Deus e fuja dele, porque senão ele vai acabar contaminando a sua vida também. Conclusão, nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração, que está em Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e a vida da sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.